Vou ensinar a modelagem de uma blusa infantil. A blusa básica infantil no tamanho 4 anos. Camisetinha básica de 4 anos. Não tem pence. Então, aqui tem a camisetinha básica, frente, costas e manga. Então, o traçado dá para fazer blusa de tecido plano e malha. Eu vou pegar a tabela. Para fazer um gráfico, um traçado, a gente precisa das medidas e das informações, né, do gráfico. Eu dobrei o papel, a minha blusa já vai ficar na dobra. Eu vou fazer um retângulo com 1/4 do busto pela altura do corpo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar, vou fazer um pontinho aqui e vou marcar a altura do corpo. A altura do corpo, eu vou ter que olhar lá na tabela. A altura do corpo é de 4 anos. Vou fazer uma blusinha de 4 anos. A altura do corpo é 26 centímetros. Então, eu venho, vou marcar 26 centímetros. Apoiar e vou riscar reto, vou esquadrar. E vou colocar 1/4 da medida do busto. Então, vou pegar a medida do busto de 4 anos, que é 57. Calculadora para eu fazer conta. 57 dividido por 4. Aqui, 57 dividido por 4, que é igual a 14,25. Então, eu vou colocar aqui 14,2, porque 25, né? 14,2. Aqui embaixo também, 14,2. Passa daqui. Então, eu fiz aqui o retângulo. A altura do corpo é do ombro até a cintura. E a 4ª parte da medida do busto, de 4 anos, tá? Vou colocar aqui 4 anos, que é 57. Então, dá 14,2 a 4ª parte, de cima e embaixo. Tá? Eu fechei aqui o tronco da criança. Agora, marque o colarinho. Aqui na minha tabela já tem a medida do colarinho, que é para marcar aqui o decote. Aqui a medida do colarinho de 4 anos é 5,1. Então, eu venho e vou marcar aqui 5,1. 5, marquei assim. E assim também. Vou marcar tanto nessa linha aqui de cima, quanto nessa linha aqui do lado, que é na dobra, e vou fazer uma meia-lua. Então, marquei o decote. Agora aqui, marque a medida do ombro. Na apostila também tem a medida do ombro. O ombro de 4 anos é 9. Então, eu venho e vou marcar reto aqui, ó, em cima, 9. 9. Aí, tem a caída do ombro. Aqui na apostila tem a caída do ombro, que é 2. Então, eu marquei 9 e vou descer 2. Agora, eu vou riscar para fechar aqui até o decote, ó, fechei a linha do ombro. Agora, seguindo aqui o texto, marque a caída do ombro, já marquei a caída do ombro. Marque a altura da cava. Aqui na apostila tem a altura da cava. A altura da cava de 4 anos é 13.
Agora eu venho a partir do ombro em linha reta, marcar 13 centímetros. Ó, 13. Eu achei a linha da cava, eu vou fazer nessa mesma linha da cava que eu marquei, vou esquadrar e riscar a linha do busto. Então, eu marcando a linha do busto, eu vou marcar 1/4 da linha da cintura. Só que aqui tem uma informação no gráfico que no meio... Ah, tá, eu vou marcar 1/4 do busto primeiro para eu fazer a curva da cava. Então, o busto tem... O busto já é a medida do gráfico. Então, se já é a medida do gráfico aqui de fora, já é esse ponto aqui. Agora, eu vou fazer uma linha reta na cava. Olha, eu vou fazer uma linha reta assim, pontilhando até embaixo. E no meio dessa linha, do ombro até aqui o busto, bem no meio, eu vou entrar 1 centímetro. Eu vou entrar 1 centímetro e vou fazer uma curva. Passando por esse 1 que eu entrei, fazendo a linha da cava aqui no busto. Então, aqui eu fiz a cava. Agora, na parte aqui de baixo do gráfico, no final, eu vou marcar 1/4 da medida da cintura. Então, a medida da cintura de 4 é 52. Medida da cintura, 52, eu vou dividir 52 dividido por 4, que é igual 13. Nós estamos trabalhando na 4ª parte, então é 13. Eu venho aqui, ó, é bem pouquinho, porque criança, ela é toda reta, né? Então, a criança quase não tem cintura. Então, aqui eu fechei a cintura. Esse aqui já é o gráfico da blusa. Agora, trace a curva da cava, seguindo as medidas do gráfico, já tracei. Agora, nas costas, repita os processos da frente. Então, eu vou repetir o mesmo processo da frente. Eu vou prolongar essas linhas aqui que eu já fiz para fazer o gráfico das costas. Que eu já tenho, já aproveito e aumento. Aqui eu tenho 1/4 da medida do busto. Eu vou aproveitar essas mesmas medidas e vou passar para o gráfico do lado, para fazer as costas. Aqui tem 14,2 que eu tinha medido. Eu vou fazer as mesmas medidas aqui em cima para repetir o retângulo, que é bem parecido, frente e costas. Então, quem gosta de modelagem infantil, escreve aí embaixo, eu gosto. Aqui a medida do decote foi 5, a medida do colarinho é 5,1. Então, essa medida aqui de 5,1, eu vou colocar a mesma medida aqui para fazer o decote das costas. 5,1. E vou descer decote costas. Deixa eu ver se tem a medida aqui do decote costas. Decote costas tem, a medida é 1,8. Então, eu vou descer 1,8 e vou fazer a curvinha do decote das costas. Agora, eu vou medir o ombro de novo, que foi 9, não é? O ombro é 9. Eu vou medir de novo 9, para fazer o ombro. Vou descer a mesma medida que eu desci aqui, que foi 2, a caída do ombro, 2. Vou traçar o ombro.
Vou fazer a medida da cava, que é essa mesma medida, ó, que eu já tracei. A diferença da cava da frente para a cava das costas, olha, você vai descer em linha reta, vou fazer o pontilhado. E vai entrar no meio da cava, bem no meio, vai entrar meio centímetro só. E vou traçar a cava, fazendo a curva até aqui no busto. A medida da cintura é a mesma, que é 13 centímetros, a quarta parte. A medida da cintura dividido por 4. Então, aqui eu tenho o gráfico da frente e o gráfico das costas, de 4 anos. Nota aqui, 4 anos. Então, aqui o molde, ele tá até na cintura. Só que eu vou fazer um pouco mais comprida. Agora, eu vou pegar a camisetinha, ó, que eu vou medir o comprimento aqui. Aí, vou marcar aqui o comprimento. Marcar o comprimento. E eu posso marcar a medida do quadril da criança. Porque quando a roupa, ela desce até o quadril, você tem que dar a medida do quadril para não apertar a criança. Desse tamanho, a criança tem busto, cintura e quadril basicamente com as mesmas medidas, porque a criança é reta, tem o corpinho reto. Aqui o quadril de uma criança de 4 anos está com 60. 60 dividido por 4 é igual a 15. Então, eu vou colocar aqui 15 centímetros e vou fechar esse retângulo. Então, esse é o gráfico primeiro. Esse molde, ele não tem vestibilidade. Não tem nenhuma folga, nenhuma margem. Se uma blusa de malha, eu vou adicionar apenas 1 centímetro de vestibilidade, somente na lateral. Aqui a cava, eu não preciso colocar vestibilidade. Eu só dei vestibilidade na lateral. Agora, eu vou colocar margem de costura. Qual é a margem de costura para tecido de malha? Overlock, meio centímetro. Então, eu vou colocar meio centímetro no ombro. Vou colocar meio centímetro na cava. Então, eu venho aqui com meio centímetro e meio centímetro na lateral. Lembrando que nós demos o aumento somente da vestibilidade. Aqui na barra, como é malha, nós vamos colocar 2 centímetros para galoneira. Então, cada margem na parte desejada. O decote eu vou abrir 1,5 centímetro no ombro, porque a roupa de malha, para ficar mais confortável, eu vou abrir 1,5 centímetro no ombro e vou abrir 1 centímetro aqui na parte de baixo do decote. Dessa forma, eu vou dar mais conforto aqui no pescoço da criança. Vou eliminar essa linha aqui, ó. Então, aqui eu tenho a parte da frente da blusa. Agora, eu vou colocar, vou escrever aqui, fio, uma vez, frente. Aqui o comprimento, ó. Eu tenho a frente e as costas. Então, eu vou colocar aqui na região da cintura, ó, a cintura em cima da cintura
para eu ver o comprimento. Como essa base já tem margem, eu já vou conseguir o comprimento total. Então, aqui a gente já pode aproveitar boa parte do gráfico, porque aqui seria o meu gráfico normal. Aqui é 1 centímetro de vestibilidade, que é a folga que eu estou dando para a criança ter movimento. E depois tem meio centímetro da costura, que é o overlock, porque é malha. Aqui são 2 centímetros, que é a barra na galoneira. Vou colocar a margem de meio centímetro, estou fazendo sem marcar, pessoal, mas estou explicando. A gente tem que fazer com a régua aqui de meio, tá? Meio centímetro, e aqui no ombro também, meio centímetro na overlock. Como eu entrei 1,5 aqui do decote, eu vou marcar o ombro aqui já, ó. Já consigo marcar pelo outro. Eu abri 1,5 e vou descer só meio aqui na parte das costas, não posso descer muito. Então, essa parte eu vou eliminar. Eu vou desenhar, vou escrever aqui fio, uma vez, costas. Vou cortar. E agora falta só da manga. Eu falei que o decote é para fazer de galão, né? Aí você fala, como é o galão? Galão é uma tira de tecido cortada no fio contrário, que você vai deixar com 3 centímetros pronto. Olha, vai fazer assim, ó. Risca, marca 3 centímetros. Aqui coloquei 3, essa régua já tem um quadriculado que dá pra medir mais fácil. Aqui põe 3. Vou fazer um retângulo. Quando é colocado no aparelho o galão, o que é galão? Galão é essa tira aqui, ó. É uma tira de tecido aplicada no aparelho, na galoneira. Então, quando vai ser costurado assim, a gente deixa um ombro aberto e um ombro fechado. Entra com o aparelho na máquina, dá a volta e para aqui, depois fecha o ombro. Então, dessa forma, você pode deixar o molde maior do que a peça, porque vai ter uma sobra do aparelho. Então, eu vou medir aqui, ó. Vou medir aqui o decote das costas, o decote da frente 2 vezes. Então, aqui o decote da frente 2 vezes, uma vez, mais uma vez, e vou deixar mais uma folga aqui de 10 centímetros, que é a parte que vai entrar no aparelho. E agora eu vou fechar o retângulo e vou colocar no fio contrário. O fio fica assim. Aí eu coloco aqui fio, uma vez, galão, decote. Pronto, a pessoa sabe que vai costurar no decote. Agora é só cortar, vou fazer com o papel aberto, assim que é melhor. Então, primeiro eu vou fazer um retângulo com 2 vezes a altura da cava. Então, eu vou pegar aqui a altura da cava. A altura da cava de 4 anos é 13 centímetros. Então, eu vou pegar 2 vezes a altura da cava menos 2.
Então, aqui a altura da cava é 13 centímetros, do tamanho 4. Então, 13, vou colocar aqui 13, é 2 vezes, mais 13, menos 2, é uma fórmula que tem aqui. Então, 13 com 13, 26, menos 2, fica 24. Então, eu vou fazer um retângulo de 24, vou colocar aqui 24. E vou descer fazendo um retângulo. Aqui tem uma fórmula que é 2 vezes a medida da cava, menos 2, que é a largura da manga, e depois eu desço para fazer o retângulo. A altura desse retângulo, o comprimento é o comprimento da manga. Então, o comprimento da manga curta tem aqui, ó, é 10 centímetros, pro tamanho 4. Então, eu venho, coloco 10 centímetros e vou fechar aqui o retângulo, sempre esquadrando. Então, aqui no meio, aqui é o centro da manga. Então, eu coloquei aqui o comprimento da manga, que é 10 centímetros, e coloquei 13 mais 13 menos 2, que deu 24 aqui em cima, que é a largura da manga. Agora, eu vou fazer uma linha reta, aqui na diagonal, para um lado e para o outro lado. Agora, eu vou dividir em 3 partes essa linha reta, 3 partes iguais. 1, 2, 3. Na primeira linha, eu vou subir 2 centímetros nessa primeira marcação. Vou subir 2 centímetros. Na marcação, na última marcação, eu vou descer meio centímetro. Meio. Agora, eu vou fazer uma linha curva que vai passando pela parte de baixo e vai para a parte de cima. Então, eu venho, passo aqui com meio centímetro, vou subindo, passo aqui nos 2 que eu marquei. Então, aqui é 2, aqui é meio. E eu vou fazer aqui, essa parte aqui é a parte das costas. E essa parte é a parte da frente. Eu vou dividir em 3 partes iguais aqui também. Na primeira parte, eu vou subir 1 centímetro. A manga tem muitas medidas, mas com treino você consegue ficar olhando na apostila e fazendo até você pega habilidade. Aqui na parte de baixo, você vai descer 8 milímetros. Então, aqui é 1 centímetro e aqui é 8 milímetros. Agora, vai fazer uma curva pela linha de cima, descendo pela linha de baixo, ó. Então, fica a curva da frente é mais baixa e a curva das costas é mais alta. Então, dessa forma, a gente vai fazer a manga, o comprimento da manga. Agora, é só entrar 1 centímetro aqui na parte de baixo e fechar aqui a manga. Agora, eu vou cortar. A manga, ó, se você dobrar, ela fica com um lado maior, outro menor, porque a frente é diferente, tá? Então, aqui eu vou colocar sobre o papel, porque nós fizemos apenas a modelagem da manga sem
sem aumento, sem folga. Então, assim como a gente deu a folga na blusa, no corpo tem que dar folga na manga. Então, a frente a gente dá um pique para mostrar que é frente, né, que é diferente. E vou escrever aqui fio, um par manga. Por que um par? Porque os dois lados são diferentes, tem frente, tem costas. Aqui eu aumentei 1 centímetro na lateral da blusa de vestibilidade. Então, eu vou aumentar 1 centímetro também na manga, para dar vestibilidade. Eu aumentei meio centímetro na volta toda, porque a costura é de overlock. Overlock é margem de meio centímetro. Então, eu vou marcar meio centímetro em todas as costuras, menos na barra, que é galoneira também, igual a parte de baixo da blusa. Então, aqui, ó, toda a volta, eu vou dar meio centímetro. A barra é 2 centímetros na galoneira. Lembrando que antes de finalizar a barra, ó, a gente tem que cortar dobrada, que é para dar aquela curvinha, aquele chanfro, para não faltar tecido na hora de costurar. Então, você sempre corta dobrada ou carretilha a manga. Porque se não fizer isso, vai faltar tecido na hora de dobrar a barra da manga, certo? Então, fica desse jeito aqui a barra, ó. Mesmo sendo de malha, tem que fazer esse chanfro, porque senão falta, viu, pessoal? Tem gente que fala, não, na malha não precisa dar o chanfro, porque não vai faltar. Falta sim, porque o tecido, se você for dobrar e ele estiver faltando, você vai repuxar a peça. Então, mesmo sendo malha, o tecido ele tem que acomodar perfeitamente, porque senão vai repuxar toda a roupa. Então, aqui, ó, ficou aqui a manga, a dobra, pode dar um pique na dobra, pode dar um pique aqui marcando a frente. Então, tá pronta a nossa camisetinha de malha. Eu não recortei, mas vocês entenderam, né? Que o galão é só uma tirinha reta. Que dá pra fazer uma blusa, dá pra fazer uma camiseta infantil, tá bom? Agradeço a todos. Beijo e até a próxima.